Amém. Levante seu envelope. Deus, queremos te louvar, Senhor, nessa manhã, pela oferta, Senhor, que o teu povo tem trazido à tua casa, Deus. Toma nas tuas mãos as necessidades dos teus filhos, Senhor. Honra eles, ó Deus, segundo aquilo que eles necessitam, Senhor. E nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, que temos nessa manhã de ofertar na tua casa, em o nome de Jesus. Amém. Enquanto os obreiros recolhem aí os envelopes, nós vamos dar início, a essa lição de número 9, uma lição extremamente importante de nós falarmos. Muita gente tem dúvidas, com certeza, quanto a esses temas escatológicos, quanto a assuntos escatológicos, e à medida do possível, a gente vai tentar sanar essas dúvidas. As crianças podem se direcionar às suas classes, os jovens também podem se direcionar às suas classes. Ok? Abram, quem tem a revista, abra sua revista na lição de número 9. Revista, lição de número 9. Quem está sem a revista, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 17. A gente vai ler alguns versículos, É o nosso texto bíblico básico da nossa lição. Eu só gostaria de voltar duas. Eu vou ler com vocês primeiro pela revista, a partir do versículo 22. E depois, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também, lá no mesmo livro de Lucas, no capítulo 17, para a gente poder ler os dois versículos anteriores. Livro de Lucas, capítulo 17. Lá na nossa revista está escrito assim, E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ok? Essa nossa lição, ela vai retratar, a parte escatológica que Lucas ele descreve, ele faz uma descrição em seu livro, Isso começa na realidade no versículo 20, e diz assim, capítulo 17, no versículo 20.
interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Né? Esse questionamento feito pelos fariseus, né, levantou uma série de explicações, né, de Jesus. Jesus ele começa a dar explicações, ele não só responde aos fariseus. Né? Essa sequência do versículo 22 é Jesus falando para os seus discípulos e não para os fariseus. Né? Vale ressaltar que a expectativa de grande parte da população que havia conhecido, né, que tinha o conhecimento acerca das profecias de Daniel, né, lá Daniel capítulo 7, né, eles tinham esse conhecimento. A expectativa que eles tinham é de que o Messias seria aquele que restauraria Israel e o colocaria em uma posição de governo mundial. Né? Seria o que Roma foi. Né? A grande expectativa, né, sobretudo dos fariseus, era essa. Né? Então, não se iludam com essa pergunta. Os fariseus não queriam saber de Jesus, né, de fato, aonde é que estaria esse reino. Eles fazem uma pergunta para Jesus, na qual essa pergunta pudesse embaraçar Jesus ao ponto dele se contradizer. Por quê? Em todo o relato do livro de Lucas, Jesus ele vai dar grandes indicações de que ele é o Messias ao qual eles estavam esperando. Né? De todas aquelas profecias ditas lá no Antigo Testamento, estava se cumprindo, naquele momento, a partir do próprio Jesus, a partir dele como Messias. Né? E aí a gente vai ver em alguns relatos, mais à frente, né, no livro de Lucas, eles dizem, mas esse daí não é aquele filho da Maria e do José, que a gente viu nascer lá na Galileia? Né? Como é que ele está dizendo que ele agora é o Messias? Né? Ou seja, eles não acreditavam, né, que Jesus ele de fato fosse o Messias. Eles viram os milagres que Jesus operou no meio deles, mas mesmo assim eles não acreditavam que ele poderia ser de fato o Messias aguardado pelo povo. Ok? A nossa lição com esse tema de Lucas retrata o filho escatológico, e aí eu queria fazer já uma pergunta para vocês. O que significa a palavra escatologia? O que significa a palavra escatologia? Quem pode falar? Pode falar. O Evangelho dos últimos tempos. Os acontecimentos dos últimos tempos. Os acontecimentos dos últimos tempos. Mais alguém tem alguma definição sobre escatologia? O que vai acontecer ainda? Mendes não pode falar, não. Professor, pode sim, Mendes. Brincadeira. Pode falar. Exatamente. Né? Então, escatologia, na realidade, é uma palavra, escatologia, ela é uma palavra de origem grega, que usa dois vocábulos, tá? Essa palavra ela é uma junção de dois vocábulos gregos. Uma se chama escatos, que significa últimas coisas. Né? Escatos, que significa últimas coisas. E logia, que significa discurso racional. Ok? Então, na tentativa de trazer um entendimento racional, surgiu essa palavra escatologia, ou seja, o estudo basicamente é isso, o estudo das últimas coisas, né? O conhecimento acerca das últimas coisas, tá? Então, dentro do livro de Lucas, a gente vai encontrar algumas coisas interessantes, tá? Essa lição do capítulo 17, né, de Lucas, ela está totalmente entrelaçada com os acontecimentos narrados por Daniel no capítulo 7.
lá no Antigo Testamento, né? Lá no Antigo Testamento, o profeta Daniel, ele tem uma visão, tem uma revelação acerca de coisas que aconteceriam em um futuro. E aí ele descreve isso, ele narra isso, e a gente vai ver isso se cumprir, né? Ou seja, esse estudo escatológico, ele não necessariamente ele vai estar ligado ao mesmo tipo de escatologia que eu e você nós estamos esperando. O acontecimento das últimas coisas, né? O acontecimento apocalíptico das últimas coisas. A visão de Daniel no capítulo 7, ela era uma visão messiânica. Ela apontava para o Messias que viria, né? Ela estava apontando para o acontecimento, né, do nascimento do Messias, do crescimento do Messias, do ministério do Messias, da morte do Messias, da ressurreição do Messias, né, da glorificação do Messias, a ascensão dele aos céus, né? Daniel, no capítulo 7, ele tem essa visão. Ele tem essa visão. E aí, quando a gente pega o livro de Lucas, no capítulo 9, a gente vai ver o cumprimento de todas essas, né, de quase todas essa visão, essa revelação que ele teve. Por exemplo, no capítulo 9, no versículo 22, vai estar escrito lá que Jesus, ele ressuscitaria dos mortos, né, como predito lá por Moisés e predito também por Elias, né? Ele ressuscitará dos mortos. Então, primeiro ponto escatológico narrado por Daniel, mostrado também por Jesus, citado também por Jesus, como ele mesmo disse. Vamos ler, lê para mim. Lucas capítulo 9, no versículo 22, quem poderia ler? Bom, vamos ver de novo? Quem foi que leu? Eu nem vi. Vamos lá, vamos de novo. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, Jesus, ele se referindo a ele mesmo, né, ele já faz aqui a sua primeira declaração. É necessário que o Filho do Homem, quem era esse Filho do Homem? Quem é que Jesus, acerca de quem Jesus estava falando? Acerca dele mesmo, tá? Lucas capítulo 9, versículo 31. Versículo 31. Ou seja, mais um relato acerca de um acontecimento futuro, né? Acerca de um acontecimento futuro que está relacionado à sua partida, né? Mais um acontecimento aí, Jesus predizendo o que ocorreria, né? Que ele morreria, né? Lucas vai narrar também no versículo 44 do capítulo 9 acerca da sua própria traição, né? Acerca de que alguém o trairia, alguém próximo a ele o trairia, né? Isso tudo são relatos ditos, né, aos seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, né? E de coisas que aconteceriam ainda, de coisas que não aconteceram naquele momento em que ele falava, mas que não tão longe iria ocorrer. Isso tudo para que se cumprisse, e para que eles acreditassem em Cristo como sendo o Messias. Ok? Os irmãos estão conseguindo acompanhar isso daí? Né? Lá em Lucas capítulo 9, no versículo 51, ele vai dar a revelação também, vai dar um direcionamento acerca da sua ascensão. Ele vai falar acerca disso, né?
No capítulo 13, no versículo 33, ele vai dizer uma outra coisa que também foi descrita lá atrás no Antigo Testamento. Que o Messias, o Cristo, ele morreria, ele padeceria, mas em um lugar específico, em Jerusalém. Ele poderia morrer em qualquer outro lugar, mas as profecias diziam que ele morreria onde? Em Jerusalém. Se alguma dessas profecias descritas pelos antigos não se cumprisse, né, Jesus de fato não teria sido o Cristo, não teria sido o Messias, o enviado. Né? E aí, guardem bem essa palavra, porque isso é fundamental, né, para o nosso entendimento. Tá? Jesus, ele foi enviado. Jesus, ele obedeceu a uma ordem. Ele se prontificou, mas ele veio instruído a cumprir etapas. Ok? Jesus, ele, para cumprir essas etapas, isso tem que ficar muito claro para a gente. Jesus, ele não foi Deus 100% na terra, né, durante o seu ministério. Jesus, ele foi homem 100% na terra, né, para cumprir todas as etapas. Jesus cumpriu todas as etapas do seu ministério, da sua vida terrena, como homem. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. Tá? Ele se esvaziou e tomando forma de servo, né? Ele se fez como nós, como homens. Padeceu até a morte de cruz, ok? Passou por todo esse processo, por todo esses acontecimentos, mas como homem, ok? E por conta disso, ele foi glorificado. Somente por conta disso é que ele foi glorificado. Mas qual foi o segredo? Foi a obediência. Jesus, ele como homem, ele teve foco. O principal argumento dos fariseus quanto ao reino foi a principal mensagem de Jesus. A principal mensagem de Jesus foi o quê? Foi o reino. Foi trazer as boas novas de um reino. Jesus veio estabelecer reino celestial na terra. Ok? Então, esse foi o principal fator dentro desse ministério. Uma palavra que fica muito clara, né, dentro dessa questão, e aí eu vou tentar fazer com que vocês entendam isso de uma outra maneira, é a palavra de Jesus no capítulo 12 de Lucas, no versículo 49. Ele vai dizer uma frase que é instigante, né? Ele diz que ele veio à terra para atear fogo à terra, né? Eu vim atear fogo à terra. E essa mensagem, ela não está descrita somente no livro de Lucas. Se você for olhar o livro apócrifo, é um livro apócrifo, é um livro não canonizado, um livro que não foi aceito como inspirado por Deus. Mas é um livro histórico. Não tira dele o conteúdo histórico acerca disso. E aí a gente vai ver Tomé escrevendo, e ele vai dizer o seguinte: quem está perto de mim? Isso Tomé escrevendo acerca de Jesus, né? Que Jesus, ele disse isso: quem está perto de mim está perto do fogo. Quem está longe de mim está longe do reino. É uma mentira o que Tomé diz aqui no livro apócrifo? Não. Quem está longe de Jesus não consegue estar próximo do reino que ele veio estabelecer. Está bem longe disso. Ok? Então, perdão. A principal mensagem de Jesus qual foi? Foi a mensagem do reino. A mensagem do reino foi a principal mensagem de Jesus. Ok? E aí, como é que a população, o ser humano, o povo judeu, ele recebeu essa mensagem? Recebeu com o coração aberto? Alguns sim, mas a maioria não.
E aí é por isso que a gente leu lá no início, né, que era importante, isso foi fundamental, que aquela geração rejeitasse. Primeiro, aquela geração teria que rejeitar quem? O Cristo. Né? E ainda bem que eles rejeitaram, porque se eles não tivessem rejeitado, talvez esse evangelho não tivesse chegado a nós da forma como chegou. Né? O povo judeu, ele tinha em sua mente a expectativa de que somente eles desfrutariam desse reino. Ok? Eles tinham a expectativa de que somente eles desfrutariam desse reino. E aí a gente vai ver Pedro, a gente vai ver Paulo entrando em algumas discussões acerca daqueles que não eram judeus. Né? Foi necessário Deus, né, mostrar a Pedro, através de Cornélio, que os gentios eles teriam alcançados e foram alcançados pela mesma palavra, pela mesma salvação. Né? Por quê? Porque dentro do coração deles, dentro daquilo que eles haviam sido instruídos ao longo das suas caminhadas dentro do judaísmo, dentro, né, as suas raízes, né, aqueles que não eram judeus não teriam direitos. E é isso mesmo, nós não tínhamos direitos. Mas como nós fomos adotados, né, por Deus, nós passamos a ter os mesmos direitos. A gozar das mesmas coisas que foram oferecidas a eles. Ok? Então, em resposta aos questionamentos por parte dos fariseus, Jesus ele apresenta a profundidade do reino. Tá? Primeiro, o reino ele não era visível. O reino que Jesus estava estabelecendo não era um reino visível. Ele era um reino espiritual. Ele não era um reino visível, tá? Ele era um reino espiritual. E quando ele é interrogado pelos fariseus, né, sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus ele fala uma coisa fantástica para eles. Olha, o reino já está no meio de vós. Por quê? Por que Jesus ele diz isso? Bom, os fariseus eles ouvindo e sentindo as repreensões afiadas de Jesus, né, de seus ensinos, e perceberam as muitas indicações de que ele era o Messias. E também viram a manifestação do seu poder miraculoso. Mas Cristo não cumpriu as expectativas que eles alimentavam em relação ao Messias. E esta era para eles a prova positiva de que não seria ele, de que Cristo não seria o Messias. As grandes escolas rabínicas, nas quais os fariseus tinham recebido seu treinamento e visão teológica, ligavam a vinda do Messias à chegada do reino de Deus. Eles acreditavam que seria um reino literal, que reavivaria o poder político judaico, livrando-os do jugo romano e fazendo dos judeus os senhores do mundo. Essa era a expectativa deles. Eles queriam um reino literal, né? Eles queriam um reino aonde esse rei, aonde esse líder político chegasse com espada, chegasse com um exército, chegasse com poder bélico, né, para tirar das mãos daqueles que os governavam, né, livrassem eles desse tipo de reinado e os colocassem nessa mesma posição, na posição de senhores do mundo, ok? A pergunta que os fariseus fizeram era evidentemente colocada como um espírito hostil, né? Era uma pergunta hostil. Eles estavam confiantes de que ela teria respondida corretamente. Ela não seria respondida corretamente por Jesus. Ela tinha a força de uma pergunta retórica, cujo propósito era levar Jesus a admitir que ele não era o Messias, visto ser incapaz de produzir o reino messiânico literalmente naquele momento. Ok? O reino de Deus não vem com aparência exterior. Essa foi a resposta de Jesus.
esta afirmação contradizia a doutrina que eles defendiam, né, sobre a questão do reino de Deus. Ela negava completamente que este reino seria um reino terreno. Tá? É por isso que Jesus ele vai dizer no versículo 21 do capítulo 17, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Muitos comentaristas modernos, né, eles traduziram a última frase como entre vós, ou no meio de vós. Né? Essas duas interpretações, elas são corretas, elas não são erradas, elas não se colocam em contradição uma à outra. Tá? Por quê? Porque vai indicar que o reino de Deus estava dentro dos fariseus, né? Estava dentro dos fariseus, visto que Jesus estava dirigindo as suas observações a eles. Parece razoável interpretar esse vós aí. Na realidade, o reino de Deus estava onde? Dentro do coração daqueles que aceitavam a mensagem de Jesus. Quando Jesus ele trouxe a mensagem de um novo reino, ele traz uma nova esperança, uma nova expectativa para um povo que estava sendo massacrado, né, por uma dominação romana, por um povo que estava sendo massacrado, né, por uma escassez espiritual, né, e aí chega alguém de um lugar paupérrimo, né, que era da Galileia, ao ponto de um dos seus próprios discípulos dizer que poderia vir alguma coisa boa daquela região, né? Ou seja, a região onde Jesus ele nasce e desenvolve boa parte do seu ministério era uma aldeiazinha de 600 pessoas, de 1.000 e poucas pessoas, né? Onde não tinha pavimentação, não tinha saneamento básico, não tinha coisas simples e necessárias para as condições humanas. Uma aldeiazinha, talvez, de pescadores, né? Mas da onde saiu a salvação e a restauração do ser humano, né? Do homem. Aquela sentença dada por Deus lá no Éden, dizendo que da semente humana nasceria um, né, que restauraria o homem, um que pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente. Foi desse lugarzinho, que não valia nada para muita gente, né? Então é a partir daí que Jesus ele começa a falar acerca desse seu reino vindouro, ok? Na verdade, esses dois significados eles estão em harmonia, tá? O reino de Deus. O reino de Deus, já tendo chegado na pessoa e obra de Jesus, estava de fato no meio deles. Contudo, também é verdade que o reino de Deus está dentro dos corações dos homens e não é externo nem material, ok? Há, entretanto, um futuro reino literal de Deus. Mas o mestre escolheu não lidar com este aspecto do reino naquele momento. Jesus, naquele momento, ele não quis lidar com as pessoas ali acerca do reino literal, que é o reino que eu e você nós esperamos. A nova Jerusalém celestial, que foi feita mansões para nós, para nos aguardar, certo? Aquela frase de Jesus, eis que eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vós estejais também. Né? Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa convicção de fé, de que um dia essa terra ela passará, né? De que um dia tudo isso que nós vivenciamos, vai se findar, né? E de que em algum momento das nossas vidas, uma nova etapa de vida se iniciará, né? Uma nova etapa de vida. Que nova etapa de vida é essa? A vida eterna. Todos viveremos uma vida eterna e isso aí não tem como fugir, né? Dessa vida eterna não tem como fugir. Uns vão viver uma vida eterna de sofrimento, mas outros vão viver uma vida eterna de alegria, de gozo, né? De felicidade, né? Na presença de quem? Na presença do nosso Deus, na presença do nosso Cristo. Amém? Essa é a sua convicção também? É a minha.
Bom, o Filho do Homem nas Escrituras, né, o nosso ponto 2 da lição, ele vai falar sobre a palavra Filho do Homem na Bíblia. Essa palavra, ela vai aparecer mais de 260 vezes na Bíblia. Tá? Só no Antigo Testamento ela aparece cerca de 107 vezes. Tá? 107 vezes, e a maioria dessas vezes vai estar lá no livro de Jeremias. Vai estar relacionado, não relacionado, tá? A Jesus como sendo o Filho do Homem. Tá? A palavra Filho do Homem vai aparecer mais de 260 vezes na Bíblia. Tá? E aí, nem todas elas vai estar sendo relacionada à pessoa de Jesus. Já no Novo Testamento, ela vai aparecer mais de 70 vezes. E a maioria dessas vezes, ela aparece sendo anunciada pelo próprio Jesus no Novo Testamento. Ok? Então, dessas 200 e poucas vezes, 70 e poucas aparecem no Novo Testamento, né? E a maioria dessas 70 e poucas é dita pelo próprio Jesus. Jesus, ele faz referência a si mesmo como sendo o Filho do Homem. Na descrição de Daniel, lá no capítulo 7, vamos abrir a Bíblia aí, vamos ler. Daniel no capítulo 7. Livro de Daniel, capítulo 7, lá no versículo 13, vai dizer assim, ó. A minha versão é um pouco diferente da de vocês, mas não tem problema não. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, como filho de homem, como filho de homem, né? Como filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião de dias, né? E foi introduzido à sua presença. A ele foi outorgado o poder, a honra e o reino. E todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu império é império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Né? Essa descrição da visão noturna de Daniel, no capítulo 7, ela é uma referência clara a quem? A quem? Ao Cristo. Né? A Jesus Cristo, depois da crucificação, depois de todo o processo que ele passou, né? E ele é recebido nos céus. Ok? Então, toda essa descrição, olha que coisa legal. Né? Deus, há mais de 400 anos antes do nascimento de Jesus, ele já mostrava a Daniel coisas que os discípulos presenciariam. Quantos anos eu falei que levou aí? Foram mais de 400 anos de diferença. É muito tempo. Isso é um ponto interessante a se pensar acerca de acontecimentos escatológicos. Deus, ele trabalha de tempo em tempo. Certo? A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que existe um tempo determinado para todas as coisas. E para as profecias se cumprirem, também existe um tempo determinado. A Bíblia vai dizer que o nascimento de Jesus, Paulo diz isso, né? Em uma de suas cartas ele escreve que chegando à plenitude dos tempos, é que Jesus ele foi enviado. Ok? Ou seja, o que se dá quando a gente pensa em plenitude dos tempos? Uma semente para ser plantada em uma terra,
essa terra ela tem que estar o quê? Plenamente cuidada, certo? O solo precisa estar bem preparado para poder receber a semente. Não é isso? A gente precisa enxertar coisas nela para que ela possa ter os nutrientes necessários para não matar a semente. Ok? Porque ao invés de crescer, germinar alguma coisa daquela semente, o solo poderia fazer o quê? Matar aquela semente. É por isso que quando a gente coloca uma semente boa numa terra ruim, não dá nada. Entendeu? Mas quando a gente tem uma semente boa em uma terra boa, ela vai germinar uma boa árvore. Ok? Então, a mesma coisa aconteceu com o nascimento de Jesus. O caos precisava ser completo. Jesus ele nasce em um momento de caos para o povo judeu, né? O Império Romano subjugando, né? Colocando tributos em cima de tributos, né? Há um massacre em termos de dominação do povo romano sobre os judeus, né? Que foi um negócio absurdo. Ok? Era um negócio absurdo. A implementação de uma cultura diferente para um povo subjugado, né? Deuses diferentes dos que eles serviam culturalmente, né? Tendo que se subjugar a esse tipo de cultura religiosa, né? Por uma imposição do Estado. Né? Esse negócio de Estado laico naquele período? Tinha não. O Estado é laico. A laicidade aqui é essa daqui, ó. Vocês vão ter que fazer isso aqui. E acabou. Né? Então, assim, era um sofrimento muito grande. Dentro desse contexto de plenitude, chegando à plenitude dos tempos, é que Jesus ele é enviado. Jesus ele nasce de forma miraculosa, né? Ele nasce de uma forma miraculosa, ele desenvolve o seu ministério, ele cresce em poder, em graça, né? Em conhecimento, ele fala com os doutores da lei, os questionando e respondendo algumas perguntas com autoridade, né? Ele começa a operar milagres e através disso, através da autoridade da sua palavra, arrastar grandes multidões de pessoas, né? Grandes quantidades de pessoas, né? E aí isso vai fazer com que a atenção sobre ele recaia, olhos recaiam sobre ele, né? O nascimento de Jesus já começa nascendo sendo perseguido, né? Tem que fugir porque a ordem era que matassem todos os meninos, lembram disso? Era matar todos os meninos por causa de uma profecia. Por causa de uma profecia, muitas crianças perderam as suas vidas. E aí é engraçado, porque as pessoas que não acreditam na palavra de Deus, isso nos dias atuais ainda, as pessoas dizem que não acreditam na palavra que você crê, mas elas te perseguem por causa dessa palavra. Elas querem matar pessoas por causa dessa palavra, né? Ou seja, ou eles acreditam ou não acreditam, né? Se eu não acredito em alguma coisa, eu não vou dar importância para quem acredita. Eu não vou dar importância. Eu não vou matar ninguém por conta do credo dele, por conta das questões. Mas a gente vê isso. As pessoas não acreditam em Cristo, não acreditam, né, na história de Jesus, nos feitos de Jesus, mas quando eles estão em determinadas situações, né, eles se colocam como perseguidores simplesmente pelo fato de não acreditarem, ou simplesmente pelo fato do medo de estarem errados, né? Do medo de estarem errados. Isso é interessante. Isso é interessante. Sabe por quê? Em todas as religiões, a vida após morte, ela é falada. Em todas as religiões isso é trabalhado. Em algumas delas você vai reencarnar, em outras delas você vai estar em um estado, né, pleno, em outras você vai virar uma energia, vai virar seja lá o que for, né? Mas no nosso caso,
No nosso caso, a Bíblia diz que nós ou estaremos com Cristo no céu ou estaremos no inferno. E é nisso que a gente crê. Ok? É nisso que a gente crê e é isso que a gente espera. É nisso que a gente espera. E aí, quem não acredita no que a gente acredita, volta e meia se pega um camarada desse aí, né, se questionando, pô, mas será que isso é verdade? Será que isso é fato? Será que isso é real? É uma tentativa colossal, né, de descredenciar o céu e o inferno. Existe uma tentativa muito grande. Mas já pararam para pensar que essa tentativa, né, de descredenciar é simplesmente por uma questão de medo de estar errado? O céu é uma realidade, o inferno é uma realidade, né? E assim como eles aqui, muitos deles não acreditaram, muitos dos fariseus não acreditaram. E a gente vai ver Jesus ele dizendo isso, olha, uma geração perversa, cruel, me pede sinal. E eles não terão esse sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. A não ser esse sinal, esse vai ser o sinal. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 14, né, a gente vê uma coisa interessante. Isso eu estou passando um pouquinho, porque isso eu vou voltar depois ali no tópico à frente, ok? Mas a gente vai ver uma outra visão, né, uma outra visão, só que agora não de Daniel, as suas visões noturnas. A gente vai ver a visão de João, lá no livro de Apocalipse, né? João tem uma visão e ele vai ver, né, assentado em uma nuvem branca, com uma foice aguda na mão. Né? E aí um anjo vai sair e vai dizer, a gente vai ler daqui a pouco esse texto. Exatamente. A gente vai ler o texto todinho para a gente poder ter uma compreensão melhor. Né? Mas a esse foi dado o poder de julgar. A esse foi dado o poder de colher. Tá? E aí o que acontece? A gente vê essas informações sendo dadas por várias pessoas diferentes, que viveram em períodos diferentes. O que isso significa? Significa que existe uma verdade nisso. Quando uma história ela é contada por pessoas diferentes, em momentos diferentes da história, de formas diferentes, com detalhes diferentes, não tem como você não atestar para uma veracidade dos fatos. Aconteceu? Ainda não. Ainda não aconteceu. Né? Agora, acontecerá? Certamente. Certamente acontecerá. Né? A Bíblia vai, como a gente já leu, a ele foi dado, né? A gente leu aqui em Daniel, a ele foi dado o poder, o domínio, o reino, e esse reino é eterno. Esse reino é eterno. Ok? A referência do Filho do Homem, descrita por Daniel no capítulo 7, é uma referência ao Messias, a uma referência messiânica. Quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 14, essa referência ela já é escatológica. Ela já não está falando mais do Jesus que nasceria, do Jesus que desenvolveria o seu ministério, né, do Jesus que teria que entregar a sua vida. Isso aqui é interessante. Né? Jesus ele morreu ou ele entregou a sua vida? Oi? Jesus ele entrega a sua vida. Né? Jesus ele não passa pela... Sabe por quê? A morte ela só tem legalidade sobre a vida do ser humano por conta de uma coisa. Por conta do pecado. Por conta do pecado. E aí é interessante, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele, quando é levado ao deserto, ele é conduzido ao deserto, né? Ele é tentado em 3 esferas. Né? Ele é tentado em 3 esferas. Só que Jesus ele não é tentado 3 vezes. A Bíblia vai dizer que ele é tentado por 40 dias. Essa é a diferença. Jesus ele não é tentado 3 dias. Um dia o cara vem lá, o diabão vem lá, Senhor, tá com fome. Tu não tá com fome? Tu não é Deus? Então,
Manda a pedra se transformar pão aí e come, mata a sua fome. Jesus estava com fome? Estava com fome. Estava com fome. Era legal se ele tivesse feito? Seria legal. Seria legal. Mas ele estaria quebrando a questão da sua integridade como humano. Integridade no sentido, né, de cumprir como humano aquele propósito. E não como Deus. Ele, como Deus, ele poderia fazer qualquer coisa. Como Deus, ele poderia fazer qualquer coisa. Mas ele se limitou a ser como homem. Ele se esvaziou totalmente de si. Os seus atributos divinos foram... É como se ele tirasse da caixinha, né? Deixa eu tirar isso aqui da caixinha, deixa eu botar esse aqui também aqui, esse outro aqui também eu vou deixar aqui do outro lado aqui, entendeu? E agora eu vou passar aqui como ser humano normal, vou passar frio, vou passar fome, vou sofrer, né? Passar pelas consequências todinhas aqui. Mas por quê? Porque ele tinha claramente o seu objetivo. Qual era o plano de Deus na sua íntegra? Ele tinha isso na sua mente. Jesus tinha isso na sua mente. Por isso ele conseguiu estabelecer o reino de Deus na terra. Aquele reino que foi se perdido lá no Éden, né? Aquela visão de reino perdida lá no Éden. Quando o primeiro Adão, né? Quando o primeiro Adão, ele decide, pela mesma coisa, a mesma tentação que foi oferecida a Adão lá no Éden, né? A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? As três etapas do pecado foi oferecida para o Adão lá no Éden. Foi oferecida também para Jesus lá no deserto. Do mesmo modo, tá? Foi oferecido em condições totalmente diferentes. O ambiente do Éden era um ambiente perfeito. Havia pecado no Éden? Não, mas era um ambiente perfeito. Ou seja, a concupiscência, ela é anterior ao pecado. O desejo por determinadas coisas, às vezes, nos leva a pecar. Entendeu? A concupiscência nada mais é do que isso. É o desejo. Agora, se nós não tivermos controle sobre os nossos impulsos, sobre os nossos desejos, isso pode nos levar ao pecado. Entendeu? E aí Jesus, ele passa esses 40 dias dizendo, não, eu estou com fome, mas não vou aceitar a tua proposta. Não, eu tenho poder, eu tenho autoridade, mas não vou dar ordem nenhuma, não vou me lançar daqui e não vou aceitar a sua proposta. Né? Jesus, ele passa pelas 3 etapas, dando não durante 40 dias. Ok? Isso para mostrar para a gente, isso para nos ensinar que o pecado ele não tem domínio e não tem poder sobre as nossas vidas. Esse é o primeiro ponto. E é justamente por conta do pecado que muitos não herdarão esse reino que Jesus ele veio estabelecer. Tá? É justamente por conta do pecado. O que faz separação entre nós e Deus? O pecado. Ok? Então Jesus, como não havia pecado nele, a morte não tinha legalidade sobre ele. É por isso que ele entrega a sua vida. Quando há a plenitude do tempo também, ali, ao ápice, aí Jesus ele vira e ele fala, agora sim, está consumado. Agora é o momento. Entendeu? Está consumado. Agora eu entrego a minha vida. Ok? Agora eu entrego a minha vida. A volta do Filho do Homem. Isso aqui é interessante também. A volta do Filho do Homem. No nosso primeiro ponto, ele diz que será em um momento de displicência espiritual. Né?
Jesus ele diz que será como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, certo? As pessoas vão estar ocupadas com tantas outras coisas que vão deixar passar desapercebido. Entendeu? Vão estar frios. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias os homens seriam como? Seriam avarentos, seriam homens amantes de si mesmos. Não é isso que a Bíblia vai dizer? Será que a gente já vê algum indício disso hoje? Será que a gente vê? Né? A gente tem visto a banalidade da vida humana. A vida humana se tornou algo banal. Né? As pessoas não têm mais empatia pelas outras. As pessoas, não digo todos, mas eu digo uma grande parte da população, hoje é aquela história, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Primeiro eu, depois eu, depois eu. Aí depois, se sobrar alguma coisa, vai eu de novo, entendeu? E o outro, o problema é do outro, né? O outro, cada um com seu problema, cada um se vira nos 30 para poder se resolver. Né? Então, a compaixão deixou de ser algo praticado por muitos. Existe isso ainda hoje? Claro que existe. É óbvio que existe. Só que isso não dá ibope. Isso não dá, né? Não dá, parece que não traz benefício para as pessoas. Praticar coisas boas parece que não vende informação. Vender informação é o cara que enforcou a outra, é o cara que matou a outra por não sei o quê, é o cara que dopou a mulher e deu 4 horas de burdoada nela lá. Né? Isso é que vende informação, isso é que é notícia. Né? As coisas boas não são mais notícias. Né? Não é algo a ser compartilhado. Sabe por quê? Porque se for compartilhado, de repente pode te atingir. E se você não faz algo bom, de repente, por conta disso que você viu ou ouviu, pode passar a fazer. Né? Então, hoje, nos últimos dias, eu já acredito nisso, que nós já estamos vivendo os últimos dias. Né? Nós já estamos vivendo parte desses últimos dias. Né? Nós temos visto esse tipo de ser humano. Ok? Então, Jesus ele vai falar. Jesus ele vai dizer para os seus discípulos, após responder a pergunta dos fariseus, Jesus ele se dirige novamente para os seus discípulos e ele diz que dias virão em que desejareis ver um dos filhos, né, um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Aqui, necessariamente, Jesus estava dizendo acerca após a sua partida. Ali ele está dizendo para os discípulos após a sua partida. Né? Os discípulos eles também passariam por muitas dificuldades. Justamente por quê? Porque estariam continuando essa obra de levar a mensagem do reino. Né? Eles estariam continuando, só que agora sem a pessoa física do mestre. Sem a pessoa física do mestre. Ok? Para o nosso caso, a gente tem a expectativa da volta do Filho do Homem. Nós vivemos essa expectativa. Né? Para alguns, Jesus ele volta individualmente. Né? O cara está vivo hoje, chega daqui a pouco, dá 10 passos, morre. Jesus voltou para ele. Amém? Jesus voltou para ele. Morreu com Cristo? Ok. Jesus voltou. Para outros não. Outros como nós estamos aguardando esse retorno. Como se dará esse retorno? Esse retorno de Jesus, ele se dará em 2 etapas. Esse retorno que Jesus ele fala, né, ela se dará em 2 etapas. Todos os crentes serão salvos na primeira etapa da segunda vinda de Jesus? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que todos os crentes serão salvos na segunda etapa, na primeira etapa da segunda vinda de Jesus? Levanta a mão. Ninguém? É unânime? Ok. Por que não? Por que vocês afirmam isso para mim? Que nem todos os crentes, nem toda a igreja será salva, nem toda a igreja, que eu digo é os crentes, nem todos os crentes serão salvos na primeira etapa da vinda
da segunda vinda de Jesus. A Bíblia fala sobre o joio e sobre o trigo? E a Bíblia fala sobre o joio, sobre o trigo, dentro da igreja mesmo. A Bíblia diz que haverá uma separação do joio e do trigo, né? Mas alguém tem alguma... É simples. Fala, Mendes. Quer falar, não? Isso é simples. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele voltará para buscar quem? A sua noiva. A igreja, sua noiva. Infelizmente, nem todos que estão dentro da igreja estão na condição de noiva. E isso é uma triste verdade, mas é uma verdade. Nem todos que estão na igreja estão na condição de noiva. Quem é a noiva? A noiva é aquela que se guarda, é aquela que está ataviada, é aquela que não tem mancha, é aquela que não tem rugas, né? É aquela que deseja o noivo, está esperançosa pelo noivo, né? Essa é a igreja, essa é a noiva a qual Cristo ele virá resgatar de forma abrupta, né? Como um relâmpago, de forma rápida, né? É essa igreja que estará com Cristo lá durante os 7 anos em que as pessoas temem pelo período tribulacional, né? A igreja, a noiva vai estar onde? Vai estar lá nas bodas do Cordeiro, né? Vinde benditos do meu Pai, ó. Aqui, ó, eis a mesa aí que eu preparei para vocês, ó. Vem, pode vir. Essa é a nossa esperança como noivas de Cristo. E se tem alguém que não está nessas condições, cuide-se, se prepare, se corrija para que esteja. Para que esteja. Essa tem que ser a nossa preocupação. Estar na igreja, simplesmente por estar, não nos coloca na condição de noiva de Cristo. Essa é uma verdade. Né? E aí, quem não estiver, perdeu a vez, o trem passou, o bonde passou, acabou, fim da linha para mim, me dei mal. Vai ser isso que vai acontecer? Pode falar, pode falar. Não haverá uma oportunidade para aqueles que não estavam vigilantes, que não estavam seguindo dentro da íntegra o Senhor Jesus, não tinham suas vestiduras limpas, no sangue do Cordeiro, e essa oportunidade vai ser dada a esse povo que pagará com o seu próprio sacrifício a sua restauração. É o que diz em Apocalipse, não é isso? Eu acho. Não sei se eu estou errado. É exatamente isso. A Bíblia, Deus ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, tá? Que até quem ficar e não subir como noiva de Cristo, terá ainda uma oportunidade. Só não pode o quê? Querer? Então, o que o Bruno estava falando ali é a mesma coisa que ele falou, né? Haverá ainda uma oportunidade. A oportunidade que nós temos hoje, nós não precisamos pagar, né, um sacrifício de sangue. Por quê? Porque ele já foi pago. Ele já foi pago. Quando Cristo ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, ele abre uma porta, né? E abre um caminho que nós podemos trilhar ao longo da nossa vida, ok? Para que nós possamos estar com Ele. Quando Ele tirar a igreja daqui, né, quando Ele tirar a sua noiva daqui, aquele que não aceitar o sinal da besta, não aceitar o falso profeta, aquele que não se curvar diante de tudo isso daí, entendeu? Ele vai pagar com a sua própria vida. Agora,
Beleza, 7 anos passa rapidinho, não passa? Passa rapidinho. 7 anos passa rapidinho. Às vezes, quando a gente está angustiado querendo alguma coisa, e às vezes falta uma semana para essa coisa chegar, parece que aquela uma semana dura 1000 anos. Imaginam 7 anos para quem ficar. 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz, né? Falsa paz. Mas para alguns já vai ser 3 anos e meio de grande agonia. Por quê? Porque quem tem a informação de que a igreja seria arrebatada e vê, de repente, com seus próprios olhos, milhares de pessoas sumindo, né? A mentalidade desse camarada vai se voltar para o quê? Ih, rapaz, Jesus veio, eu fiquei. Jesus veio e eu fiquei. Então, estão 3 anos e meio aí de falsa paz para alguns, mas de grande agonia para alguns que sabem que ficaram. E depois 3 anos e meio de grande luta, grande perseguição, grande, né? As pessoas, vai dizer que pessoas vão fugir para o monte, entendeu? Vão fugir, vão querer se esconder e não tem jeito, né? Quem acha que o período tribulacional vai ser mamão com açúcar, né? Pode tirar isso aí do gibizinho, porque não vai ser nada fácil. Não vai ter mamão com açúcar, entendeu? Tudo o que o diabo puder fazer para tentar te convencer, né, de ficar do lado dele, ele fará. Ele não terá nenhuma restrição. A legalidade vai estar assim, ó, sobre ele. Vai e faz. Entendeu? Ou seja, vai ser você pelos seus próprios esforços. Você não. Aquele que ficar, você vai subir em nome de Jesus. Amém? Eu vejo a vinda de Jesus, no caso aí, aqueles que não estavam preparados para ir na primeira ressurreição, eu vejo como a nação eleita de Deus, que foi Judá, né? Israel, Judá e Jerusalém, né? Que foram os escolhidos de Deus, a nação eleita. Não quer dizer que a salvação estava restrita só a eles. A salvação veio lá do além, quando da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Já foi prometida a salvação geral. Mas eles entenderam pela lei que Deus não criou para eles cumprir. Criou para eles observar que viria um cumpridor. Mas eles se acharam íntegros, iriam cumprir a lei, doutores, mestres, e não o fizeram. Então, eles não aceitaram a primeira vinda de Jesus como homem e queria ainda passar pela cruz, que era o Messias. Por quê? Esperavam alguém resolver a situação dele material, estava tão materializado e não foram nessa. Então, eles, no caso, perderam também na vinda de Jesus como a primeira salvação, né? E agora vamos pagar agora acredito quando vê. A segunda, talvez, eles deverão para a segunda, para a segunda pelo sofrimento. Então, quanto a essa questão do povo judeu, né, a Bíblia em Apocalipse vai dizer que 144 sairiam pelo mundo para poder pregar essas boas novas, falar acerca, né, do falso profeta, da besta, né? 144. A maioria dos teólogos concordam que esses 144 sejam judeus, sejam 144 mil, 144 pessoas, não, 144 mil. Né? Os testemunhos de Jeová dizem que são os únicos que só são 144 mil que vai reinar o céu. Né? A população tem mais de não sei quantos bilhões de pessoas, né? E são eles, ainda tem isso. Né? Então, vamos ler rapidinho Apocalipse, capítulo 14. Vou ler aqui para vocês, a gente andar rapidinho, e vai dizer o seguinte: depois disso olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça, mãos uma foice afiada. Nisto, outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz
ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. Estava sentado na nuvem, lançou então sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Nisto, saiu do templo que está no céu outro anjo, também ele com uma foice afiada. E outro anjo, que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e gritou em voz ao que segurava a foice afiada: lança a foice afiada e vindima os cachos da videira da terra, pois suas uvas amadureceram. O anjo lançou então a foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando-a depois do grande largar do furor de Deus. O largar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então aqui a gente tem a dimensão dessa segunda vinda de Jesus, tá? A primeira vinda, uma vinda onde ele retiraria a igreja de forma invisível, não ocular. E uma segunda vinda, aonde a igreja vem junta, ocular, onde todos veem, entendeu? Aonde todo olho testemunhará acerca do que ouviram e que não creram, né? E aí sim, a esse semelhante a um filho de homem, né, cuja coroa está, né, na sua cabeça, cujo poder foi dado e a autoridade foi dada nos céus, na terra e na terra, né? Esse sim é que julgará, ele julgará a toda a raça humana. Amém? A ele é que foi dado esse poder. E aí a gente tem que tomar esse cuidado. Porque às vezes nós nos colocamos, né, não ser a Deus, mas como Deus, na posição de julgadores antecipadamente. Você vai participar do julgamento, meu irmão. Fica tranquilo. Mas como igreja, como noiva. Entendeu? Você vai participar do julgamento, mas como noiva. Tá? Como noiva do Cordeiro. Ok? Então, está vendo alguém? Não julga não. Não sentencia ele não. Entendeu? Instrua-o. Fala do reino. Promova o reino. Para que esse possa desfrutar do mesmo gozo que você desfrutará. Entendeu? A missão, o nosso objetivo, o objetivo de Cristo na terra, foi exatamente esse. Fazer com que o reino tivesse se estabelecido nos nossos corações, para que nós pudéssemos falar do reino. Amém? Então quero ler aqui a conclusão. A igreja não ignorar a volta do Filho do Homem. A cada segundo que passa, aproxima-se o dia em que com ele estaremos na eternidade. Essa certeza precisa alimentar a nossa fé, encher-nos de esperança todos os dias. Amém? Nós não podemos perder essa convicção. O céu é o nosso lugar. O céu é o lugar para onde Cristo, né, nos levará e ali nós iremos com Ele eternamente. Isso não pode fugir da nossa mente, né? Isso não pode fugir da nossa mente. A gente tem que ter essa convicção, guardar essa convicção a 7 chaves e lutarmos com todas as forças, né? Como diz a palavra, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Guardar a nossa coroa para que ninguém venha roubar ela de nós. Entendeu? Essa convicção nós temos que ter. E nenhuma intempérie da vida, né, pode ser suficiente para poder tirar essa grandeza dessa expectativa que nós temos. Amém? Amém. Graças a Deus. Nosso pastor Rafael, fazer as considerações finais. Vamos nos colocar de pé. Agradeço a vocês que vieram, né, nesse domingo de carnaval, né, muitos estão viajando, muitos estão aproveitando aí o feriado, mas você escolheu a melhor parte também. Amém?
Pode aplaudir o Senhor pela vida do nosso professor? Esse cara é bom, esse cara é bom. E é um tema rico e, na verdade, essa lição ela é interessante que ela começa apresentando o homem e ela já entra numa escatologia. Então, ela se complica por natureza. E ele destrinchou aqui com muita propriedade. Muito obrigado, Ademar, por se emprestar e ser canal de Deus hoje. Tenho certeza que nos fez... Eu tenho certeza que com vocês foi como foi comigo. Estou ali atrás, estou no último banco, na atenção, estou recebendo, estou rememorando algumas coisas que eu já sabia e aprendendo coisas que eu não sabia. Isso é muito importante. Então, muito obrigado. Lembrando aos irmãos, hoje nós temos culto normal. Em anos, é a primeira vez em anos que nós vamos fazer culto no domingo de carnaval. E por que a gente não fazia, né? Porque aqui em frente é a operação da saída da Beija-Flor. A gente vai fazer o nosso culto, então o que eu vou pedir para os irmãos? Para chegarem na hora, tá? Por quê? O nosso culto começa às 18h30. E pelo que eu peguei de informação aqui com os diretores de harmonia no domingo passado, eles começam a se concentrar às 20. Se for assim, tranquilo. Quando eles estiverem começando, engrossando a concentração, a gente já está indo para casa, tranquilo. A gente passa, dá um abraço neles, né? Então, essa é verdade, dá um abraço neles, né? Diga um bom domingo, né? A gente verbaliza um bom domingo, um abraço. Por fora, assim, para dentro, a gente repreende todo Jesus, né? Mas é isso mesmo, né? Oportunidade de evangelismo que a gente tem. E agora, se a gente começar o culto 7 horas da noite, aí a gente já começa a ter uma confusão até para chegar, para os irmãos chegarem, colocarem os carros. Então, eu não sei se vocês estão transmitindo ou está só gravando, o Bruno? Tá gravando. Depois publica, se possível. Sei que o Paulo, que é o responsável, está ausente, mas se possível já publica para quem estiver em casa ver esse meu pedido para a gente chegar no horário de começar o culto. Em virtude desse trâmite logístico que a gente tem aqui à frente. Imagina, o que eu vou fazer? Não pode botar o ônibus aqui. Não, a rua não é nossa. Nem a calçada. A calçada é da prefeitura. A gente só zela. E é uma oportunidade da gente mostrar que a gente aqui não está para guerrear. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra o diabo e as potestades. As pessoas não. As pessoas a gente quer ganhar para Jesus. Amém? E no final do culto, eu também vou pedir para você ir direto para casa, não ficar aqui. Vou até dar orientação aqui para os obreiros para já fazer uma dispersão. Já que estamos falando de carnaval, né? Fazer a dispersão depois do culto para a gente evitar aqui um choque cultural. Hoje está marcada a irmã... Então, se chegar 18 no horário do culto, acredito que não tenhamos nenhum problema para estacionar. Porque, segundo a informação que eu recebi, os ônibus começam a encostar às 20 horas. Aí, não posso fazer nada se os ônibus chegarem e tiver carro aqui. Agora, ao contrário também, a mesma coisa. Se a gente chegar com carros e os ônibus estiverem aqui, eu também não posso fazer nada. Vou fazer o quê? Botar flanelinha de Jesus. Carro não pode. Não existe isso, né? Hoje está marcada aqui a irmã Raquel Lima para pregar. Mulher de Deus, vocês já conhecem, tem uma palavra muito forte. Eu até tentei falar com ela agora de manhã para ratificar a presença dela, não consegui. Domingo de carnaval, ela deve estar com algo na sua agenda, não consegui falar, mas falei com ela durante a semana. Está tudo no azeite, como dizem nossos crentes mais antigos. Então, permitindo Deus, estará aqui conosco a Raquel Lima, pregando uma mensagem, nós estaremos aqui adorando ao Senhor, tá bom? Vou te dispersar agora, te liberar, para você ter um domingo em paz, um domingo abençoado, e que Deus acompanhe toda a sua tarde. Amém? Vamos orar. Pai de amor, de infinita bondade, graça e misericórdia. Nós somos gratos, Senhor, por tudo o que o Senhor fez por cada um de nós. Pelo que aprendemos e rememoramos aqui nesta lição, que o Senhor não morreu, mas deu a sua vida por nós. Te agradecemos, Senhor Deus, pois sem esse sacrifício, nem vivos estaríamos já nascidos com uma condenação. Ao contrário, apesar de nascermos em meio ao pecado, o Senhor nos resgatou, Pai, e garante para nós uma vida eterna ao teu lado. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, guarda o nosso caminho de volta, guarda também a nossa vinda para o culto e que todos possamos estar protegidos pelo Senhor nesse período tão difícil onde as trevas insistem em dominar o nosso Brasil. Nós repreendemos estas trevas e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus te agradeço, Pai. Amém. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa de Jesus, seu Filho, o Espírito Santo, nos acompanhe nessa tarde de domingo. Em nome de Jesus. Amém. Vá em paz. Deus te abençoe.